Olá, tudo bem? Um dos fenômenos mais interessantes que acontecem com ondas é a chamada interferência. Eu vou explicar para você os princípios básicos da interferência usando pulsos em uma corda, depois a gente estende isso para ondas de uma forma geral, tá? Tanto mecânicas quanto eletromagnéticas, porque esse fenômeno acontece com qualquer tipo de onda. Bom, se a linha vermelha representa aqui a nossa corda, eu estou desenhando aqui para você dois pulsos que eu vou nomear, deixa eu pegar minha caneta, aqui o pulso A e aqui o pulso B. Observe que se a gente usar a linha da corda como referência, o pulso A apresenta um pico, o pulso B também apresenta um pico. Então a gente diz que nesse caso eles estão em fase, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Estão em fase, ok? Quando esses picos se encontram, acontece uma sobreposição. É como se um fosse sendo somado ao outro, e a gente começa a perceber que eles começam a compor um pulso único aqui. Quando a sobreposição é completa, bem no meio, a gente tem aqui o pulso resultante. Se as amplitudes dos dois pulsos forem exatamente as mesmas, a gente pode dizer que a amplitude do pulso resultante é o dobro da amplitude de cada um. Porque se aqui eu tenho uma amplitude Azinho, aqui eu tenho uma amplitude Azinho, essa amplitude Azão vale 2 Azinho. Mas esse evento aqui, que é a sobreposição completa, que é o que a gente chama de interferência, ele é instantâneo, porque os pulsos depois se separam e prosseguem os seus caminhos de forma independente. Então a gente tem aqui o pulso A chegando, esse é o pulso A, o pulso B chegando, esse é o pulso B, a sobreposição dos dois, o pulso B continua o seu caminho, o A continua o seu caminho, o pulso B agora está separado e o A está separado. Esse é o fenômeno da interferência, tá? Mas esse é um caso muito pontual, que é uma interferência onde você tem os dois pulsos em fase. Vamos ver dois extremos em fase e em oposição de fase? Então vem comigo. Olha só, nesse esquema aqui da direita que eu coloquei para você, a gente tem essas duas situações extremas. Então vamos lá, deixa eu pegar minha caneta de novo. Aqui nós temos a situação que a gente chama de pulsos em fase, né? O pulso A e o pulso B apresentam picos. Quando eles se encontram, esses pulsos se somam, né? Se sobrepõem, gerando um pulso resultante, cuja amplitude, nossa senhora, né? Deixa eu só apagar isso aqui que eu dei uma vacilada boa. Cuja amplitude, vamos ver se eu consigo agora. Consegui. É exatamente a soma das amplitudes de cada pico, tá? De cada pulso original, ok? Essa é a chamada interferência construtiva. Depois os pulsos se separam, então aqui você tem o pulso B indo embora e o pulso A indo embora. Se essas ondas forem ondas de som, por exemplo, o que você vai ter aqui nesse instante é um reforço sonoro, ou seja, os dois pulsos se juntam e você vai ter um som de intensidade maior, um som mais forte. Depois eles se separam. Se fossem ondas de luz, você teria um ponto mais luminoso, tá? As duas intensidades se somam, depois eles se separam. Essa é a chamada interferência construtiva, ok? Do lado esquerdo, nós temos a situação oposta. O pulso A apresenta um vale e o pulso B apresenta um pico. Então a gente diz que eles estão em oposição de fase. Tá? Vou escrever aqui, oposição de fase. Tá? Na oposição de fase, o que vai acontecer é que quando os dois pulsos se sobrepõem, um meio que anula o outro, digamos assim. Se as amplitudes forem exatamente iguais, essa anulação é completa e momentaneamente a nossa corda fica esticada como se não houvesse nenhum pulso se propagando por ela. Essa é a chamada interferência destrutiva. Se as amplitudes não forem iguais, vai sobrar um resíduo de amplitude, um pequeno pulso que vai ser exatamente para o lado do pulso original, que tem a amplitude maior. Mas observe que novamente os pulsos se separam, B, A, e cada um segue o seu caminho individualmente. Se fossem ondas sonoras, o que a gente tem aqui é um instante de silêncio. Tá? Um pulso anula o outro e você tem aqui um instante de silêncio que não há som. Mas isso é instantâneo, lembre-se disso, depois os sons se separam novamente. Se fossem dois pulsos luminosos, você teria aqui um momento onde não há luz, um ponto escuro, porque um pulso vai anular o outro e você não tem a luz resultante aqui, ok? Vamos ver isso daqui animado para a gente ter uma ideia um pouco melhor do que é essa interferência? E lembre-se que a gente está vendo aqui para pulsos, mas isso também pode ser estendido para ondas. Tá? Imagine que uma onda é uma sucessão de pulsos na sequência, então essa interferência também pode acontecer com ondas, ok? Olha só, eu sei que eu vou exigir um pouquinho de você, mas observe essa figura com atenção e preste atenção no que eu vou falar. Você tem dois pulsos, um vindo da esquerda, que é o nosso pulso A, outro vindo da direita, que é o pulso B. Eles se encontram no meio aí da tela, e aí você tem o processo de interferência. Esses pulsos que eu escolhi aqui, eles são um pouquinho mais complexos que aqueles que eu mostrei antes, né? Cada pulso aqui tem dois picos e dois vales. Mas observe que quando os dois picos se encontram, você tem interferência máxima construtiva. Quando dois vales se encontram, a interferência também é construtiva. Quando um pico e um vale se encontram, você tem anulação. E o mais importante é perceber que depois que acontece a interferência, que é momentânea, que é no centro aí da nossa imagem, os picos prosseguem o seu caminho de forma independente. Então o pico A que está vindo da esquerda para a direita, ele continua indo da esquerda para a direita, ele indo embora.
E o pico B que vem da direita para a esquerda continua vindo da direita para a esquerda, olha ele indo embora também, tá bom? Bom, se isso funciona com pulsos, isso funciona com ondas também. A gente está vendo aqui um exemplo bem simples, né, que é numa linha reta, ou seja, numa situação linear. Mas isso pode acontecer em 2 dimensões e em 3 dimensões também. Então imagine a sofisticação desse fenômeno aí no cotidiano, tá bom? Para terminar essa nossa conversa, agora você está vendo um vídeo produzido no Japão com 4 fontes sonoras perfeitamente ajustadas, criando interferência destrutiva e construtiva aí no meio do caminho. E aí com isso você consegue segurar objetos no ar. Veja que bonito que é isso, tá? Há todo um equipamento aí montado para poder controlar isso, mas olha só, você consegue com as ondas sonoras, né, controladas da forma adequada, levantar e sustentar objetos e posicioná-los do jeito que você quiser, tá bom? Mas isso já tem a ver com ondas estacionárias, que é o assunto do nosso próximo encontro. Agora está na hora de você praticar. Bom trabalho!